Professor agredido dentro de escola não quer mais voltar para a sala de aula. Ele teria sido ameaçado de morte pelo aluno. Mas afinal, o que está acontecendo dentro de casa, nas escolas, na sociedade? Hoje no Rio Claro Notícias vamos receber uma especialista para falar sobre esse assunto. Na edição de hoje você vai ver também. Brasileiro comprando menos. Será que não é hora de deixar as contas atrasadas em dia? Campanhas de negociação estão com grande procura. Qualidade de vida é tema de palestra hoje em Rio Claro. Cannes começa amanhã e curta-metragem da cidade concorre a prêmio num dos maiores festivais de cinema do mundo. O Rio Claro Notícias começa agora. Olá! Um idoso de 69 anos que morreu no começo deste mês em Rio Claro pode ter sido vítima de um sequestro relâmpago. No dia 7 de abril, ele teria saído de casa para trocar um cheque no valor de R$ 1.500. E aí sumiu durante o dia todo e só foi encontrado por uma comerciante no início da noite, praticamente desacordado dentro do carro dele. O idoso foi socorrido e ficou internado até o dia 1º de maio, quando morreu. O filho da vítima conseguiu informações ainda quando ele, o João de Campos, o senhor, estava consciente. Ele fez um levantamento do cartão do pai, que teria sido utilizado por duas mulheres durante todo o dia. Foram feitas compras de comida, remédios, roupa, óculos e, por último, uma passagem na rodoviária. Numa farmácia, a família conseguiu imagens que mostram o momento em que uma mulher, que poderia ser uma das suspeitas, fazia compras. O material foi divulgado nas redes sociais e agora o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O professor que foi agredido em plena sala de aula contou à nossa reportagem detalhes do comportamento do aluno, que já tem várias ocorrências na polícia. O trauma vai muito além dos ferimentos no rosto. Fica o medo, fica a decepção. São problemas que eu não sei explicar de onde que começa isso. Se é culpa do Estado, se é culpa da escola, se é culpa da sociedade. Há 5 anos, Walter decidiu deixar o trabalho em uma empresa para se tornar professor. Mas a realidade dentro de sala de aula o fez se arrepender da decisão. Tem alunos bons que vão para estudar, mas tem alunos maus que não sei o porquê que vão, acho que às vezes forçado. Ou pai ou mãe forçam para ir para tirar de casa. Era para ser uma manhã como todas as outras. O professor iria ministrar 2 aulas, mas teve o trabalho interrompido devido à atitude de um adolescente de apenas 14 anos. O profissional foi agredido, mas momentos antes chegou até a ser ameaçado de morte. Decidi acompanhar ele até a direção para poder chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Chegando na direção, tinha essa tartaruga, esse sinalizador de asfalto. Ele pegou, que estava lá como encosto de porta, e arremessou contra a minha cabeça. Se eu não coloco a mão, teria me matado. Walter conta ainda que antes de ser agredido, o aluno praticamente dava uma aula sobre o crime para os colegas de classe. Estava falando sobre droga, sobre arma, como executar um assalto, que não poderia deixar a vítima nervosa. Relatando assalto que ele já tinha feito, que foi roubar uma senhora, estava contando todo um caso lá. O desejo de ser professor agora ficou no passado. Eu joguei uma carreira que eu tinha na indústria para tentar dar aula, que eu achei que seria melhor, mas hoje eu olho para trás e vi que eu fiz uma péssima escolha. Agora é difícil a gente avaliar exatamente de quem é a responsabilidade, mas vamos tentar entender um pouquinho. Aqui comigo a professora Ione Bernardo, ela que é docente do curso de Serviço Social do Claretiano Faculdade e também diretora do CREAS aqui em Rio Claro, CREAS, né? Coordenadora. Coordenadora do CREAS aqui em Rio Claro. Tudo bem, professora? Tudo bom, Paulo. Afinal de contas, onde a gente consegue chegar, se é que dá para fazer alguma avaliação disso aí? É muito difícil, né? Porque o que envolve é toda uma problemática social. É claro que violência não justifica. Então, evidentemente, quem pratica tem que ser responsabilizado. Mas hoje a gente percebe que violência não é direcionado ou só de um adolescente. Existe violência contra idoso, contra o adulto, contra a mulher. Então, nós, enquanto assistentes sociais, profissionais que trabalhamos na área, temos que estar muito atentos, ter uma escuta muito qualificada para não ter julgamentos e para quem for capaz de julgar, que faça o julgamento. E nós, enquanto profissionais do serviço social, trabalhar assim na família, dar o apoio, o que essa família precisa, porque
essa violência ela não pode ser reproduzida. Nós temos que entender que todas as ações, elas têm que ser trabalhadas em conjunto, com escola, com saúde, com poder público, justamente para garantir que as pessoas possam trabalhar, ter seus momentos de lazer, suas viagens, de forma digna e garantindo seus direitos, né? Dona professora, a gente já falando que não é um caso isolado, né? Não. Se a gente falar que esse adolescente é um caso no ano, é um absurdo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Essas políticas públicas que a gente reforça, por exemplo, de imediato, vamos falar de um processo a tentar trazer isso a médio ou pelo menos curto prazo, Certo. alguma coisa assim. O que poderia ser feito? Nesse caso, especificamente, ou esse adolescente e sua família já foram encaminhados através do Conselho Tutelar para o nosso serviço, para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que trabalha com pessoas vítimas de violência e pessoas, tanto criança, adolescente, adulto, idoso, mulher, né, pessoas em situação de rua. Então, ele será acompanhado, a família terá todo o suporte, então terá realmente uma equipe profissional, assistente social e psicólogo que farão acompanhamento dessa família, inclusive para entender toda essa dinâmica, porque infelizmente não é simplesmente uma classe social, a violência hoje está em todas as classes sociais, uns podem até buscar ajuda particular, mas nós temos um serviço que é para todos que estejam em situação de violência. Então será acompanhado, encaminhado, muitas vezes enviados relatórios para o judiciário, para a promotoria, para o defensor público, porque situações de violência não dá para dizer que só um serviço vai dar conta. A escola conjunto, tem né? que ser um trabalho intersetorial, não é um problema de escola, não é um problema da assistência, simplesmente é um problema de todos nós, da sociedade, inclusive para entender que são pessoas que precisam realmente de ajuda. Quando fala que existe droga em todos os locais. E infelizmente a droga proporciona esse aumento da violência, né? Então nós temos que entender que violência está atrelado a muitos serviços e setores públicos. Por isso pensar em políticas públicas a longo prazo. Porém hoje ele já vai ter o encaminhamento, como tantos outros, que serão necessários no caso em particular. Por isso que a profissional, a assistente social, nossa, vai ter toda a receptividade, a acolhida, porque não se pode colocar preconceitos nossos, nós temos que fazer uma avaliação técnica, né, com sigilo, ética, tudo isso do profissional. Então será atendido e será, claro, encaminhado para todos os serviços para dar conta, né? Fica difícil para o profissional do outro lado também, né? Sem Porque dúvida. Afinal de contas, poderia ter sido grave, né? Claro, muito sério. Então por isso que eu digo, ele será responsabilizado. Fez o BO, então vai ter o processo, tal, ele vai ser responsabilizado. Ninguém aqui quer tirar a responsabilidade dele. Sim, claro. Ele sim vai ser responsabilizado, mas a família tem que ser também acompanhada, né? Porque não sei se foi um caso, pelo que o professor falou, não é um caso isolado, né? Ele já vem com alguns agravantes, porém essa família tem que ter todo um suporte também, porque existe uma dinâmica ali que precisa ser dado um apoio. Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, torcendo, né, para que a gente vá ajustando essa situação. E que esse professor também tem o direito dele de trabalhar dignamente como um profissional, né, lógico. Com certeza, muito obrigado Obrigada, pela participação. Paulo, e agradeço. Bom, ontem nós falamos aqui no Rio Claro Notícias sobre a freada que o consumo deu nesses últimos meses, em especial no Dia das Mães. Mas para muita gente, gastar menos pode fazer com que sobre um dinheirinho para pagar as dívidas e tem campanha rodando para ajudar nisso. Os números são altos. Mais de 55 milhões de brasileiros, o equivalente a 40% da população acima de 18 anos, tem dívidas em atraso. Só este ano, 1,5 milhão de pessoas não conseguiram pagar o que devem. Desemprego e juros altos complicam ainda mais a situação. Em tempos de crise, o conselho dos especialistas é economizar. E para quem já está endividado, quitar a dívida ou pelo menos tentar negociá-la.
Em Rio Claro, este ano, o número de pessoas com nome sujo já é 40% maior em relação ao primeiro quadrimestre de 2014. Entre janeiro e abril do ano passado, eram mais de 15 mil CPFs inclusos no sistema do SCPC. Nós temos uma quantidade bastante grande de devedores na cidade. Hoje nós temos um número de 21.738 devedores. Aqui. Cada devedor, Rafael, ele pode ter mais do que uma dívida. E nós temos um total de valor perdido não, que está na mão do devedor, em torno de quase 15 milhões que está parado hoje. É dinheiro do lojista que está na mão do inadimplente. Outra empresa de proteção ao crédito, o Serasa, realizou um feirão pela internet para negociar as dívidas. A procura foi grande, 1.100.000 devedores. Por isso, o atendimento online foi prorrogado até sexta-feira. 50 empresas credoras participam do feirão. Difícil é encontrar alguém que nunca tenha se endividado. No momento não, mas eu já tive sim e já consegui resolver. Quem não tem, né? Todo mundo tem. Eu tenho até hoje. Tenho sim. E aí, o nome tá no SCPC ou não? Tá complicado. Já tive. E aí, como é que foi para pagar? Uma burocracia, viu? Difícil. O que você teve que fazer? É acordo. E aí, muito difícil, eles não quis fazer acordo. Mas nem sempre dá para convencer o credor. Nós temos dois tipos de empresários, né? Tem aquele que prefere abrir mão do juro, pegar o dinheiro e compra mercadoria e vende novamente, mas como temos aquele que não abre mão. Aqui na Associação Comercial nós temos uma central de recuperação de crédito. Nem todos os empresários mantêm, nós não recebemos para todos eles, tá? Uma parte apenas. Então, quando alguém vem consultar o seu nome aqui na ACIRC e identifica que está devendo em uma determinada loja, se nós identificarmos, olha, essa loja a gente pode receber. Então, a gente já tenta uma negociação com o cliente. Olha, morreu ontem em Rio Claro, aos 75 anos, o médico Humberto Epifânio. A causa da morte teria sido um infarto fulminante. Além de médico reconhecido, também se destacou muito na cidade por ser apaixonado pelo cultivo de orquídeas. Foi presidente, inclusive, do Círculo Rio Clarense de Orquidófilos. Em uma das frases marcantes dele para os cultivadores, Epifânio citou que uma planta a mais era um remédio e um tratamento médico a menos. Ele deixou viúva e 5 filhos. O sepultamento será hoje às 3 horas da tarde no cemitério Parque das Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar do direito do trabalhador com nosso especialista. E qualidade de vida é tema de palestra hoje em Rio Claro. Não saia daí, Rio Claro Notícias volta já!